Quando a gente pensa em uma universidade, está pensando em conexões entre a história e a filosofia da instituição, entre a estrutura e a equipe, entre os cursos e as necessidades do mercado. Tudo isso conectado a algo maior, que é fazer o bem. Então, se você pensa que é fácil escolher uma universidade, acertou. Faça Unimes, a universidade do seu tempo. Está entrando no ar o programa Prata da Casa, com Gabriele Pontes. Olá, ouvintes da Rádio Unimes. Começa agora o programa Prata da Casa. Aqui você conhece um pouco mais as personalidades que fizeram e fazem parte da história da nossa universidade. E o nosso convidado de hoje é o delegado, diretor de polícia, Dr. Gaetano Vergini, que é delegado de Polícia Civil e mestre em Direito pela Unimes. E hoje conheceremos um pouco mais desse nosso entrevistado, falaremos sobre família, carreira e seu livro lançado Em Busca de Felipe. Enfim, conheceremos um pouco mais o nosso convidado de hoje. Obrigada, doutor, por aceitar nosso convite e vir aqui conversar com a gente, falar um pouquinho sobre você. Obrigado, Gabi. Obrigado pelo convite, é uma honra, né? Principalmente com a Unimes, é uma universidade que tem muito carinho. Eu estou aqui desde 98, então conheci a esposa aqui. Sim, essa universidade deu muita sorte, muita né? Muita sorte. Casei, né? Com Inclusive, ela também já esteve aqui no nosso programa, Exatamente. Uma pessoa maravilhosa. Marta, se estiver nos ouvindo, tá aí dado o recado, Dá um hein? beijo, né? Um beijo para você. Bom, a gente queria conhecer um pouquinho o senhor. Você aqui de Santos, seus pais são também da área do direito. Fala um pouquinho pra gente. Não, ninguém é do direito. Na verdade, eu sou nascido em São Paulo. Quando eu era pequeno, vim para Santos. Meu pai era comerciante, dono de restaurante, lanchonete. Minha mãe trabalhava com ele. Meu irmão também é comerciante. Minha irmã também foi comerciante. Hoje em dia, não. Você também trabalhou no comércio? Também trabalhei no comércio. Trabalhei no comércio com ele também. Mas é bom, um aprendizado enorme, não é? Trabalhei bastante tempo com ele. E, na verdade, despertou o interesse de fazer concurso. Aí eu fiz o primeiro concurso, não passei, que era de investigador. Depois fiz para motorista policial, passei. Aí assumi. Aí depois eu fiz o concurso para investigador, passei, o segundo. E aí entrei na faculdade, né? E como é que foi esse motorista policial? Já foi sentindo aquela adrenalina? Por que o interesse pela polícia? Não sei dizer. Na verdade, para mim nunca foi trabalho, né? Sim. Nunca me senti trabalhando. Sempre senti que era uma coisa que eu gostava e estava fazendo. Então sempre foi muito leve. Por mais que eu trabalhei em São Paulo, trabalhei em Ubatuba, morasse aqui, viajava, estudei em Mogi. Olha só. Nesse ônibus que o pessoal, só que nós fazíamos outro trajeto, né? Vi muitos acidentes, e tem época que eu estudava em Mogi, morava em Santos e trabalhava em São Paulo. Então era uma vida assim bem desgastante, mas para mim sempre foi muito leve, porque eu estava gostando do que estava fazendo, então passou bem tranquilo. E como é que era o concurso antigamente? Tinha muita concorrência ou não? Sempre foi proporcional, né? O concurso, sempre houveram pessoas, né, que quantidade muito além das vagas. Né? Sim. É que o tipo de matéria que era exigida na época para investigador era segundo grau. Sim. Então, era maior ainda, né, a quantidade das pessoas? Maior. Aí caía matemática, português, um pouco de história. Né? Não caía a legislação, direito, né? Nada, nenhuma noção de direito. Depois, agora já mudou o concurso. Hoje é nível segundo grau para investigador, nível superior para investigador, escrivão. E depois da faculdade eu comecei a estudar para o concurso de delegado. E a faculdade, como é que foi? Porque você fazia em Mogi, Fiz em Mogi, né? Morava aqui em Santos e São Paulo. Como foi trabalhei em São Paulo. Pra você? Foi. Mas é o que eu falo, quando eu ia trabalhar, que às vezes eu saía direto do trabalho para a faculdade, quase desmaiando em sala de aula, né? Mas tinha que fazer, né? Tinha que assistir aula. Sim. E aí, nos dias que tinha folga, eu estudava. Era assim, mas nunca foi pesado. Para mim sempre foi Quando se tranquilo. gosta, né? E se quer. Exatamente. É isso que a gente fala, às vezes, até com os alunos, né? Você tem que fazer aquilo que gosta. E quando você faz aquilo que gosta, não é trabalho. Sim. Né? Na verdade, o dia passa que você está fazendo o que gosta. É como se fosse quase um lazer. Sim, é verdade. Então você está trabalhando e quando você menos espera, o dia acabou. Né? Então, segunda-feira é um dia ótimo para vir trabalhar. Por quê? Porque você gosta do que faz. Sim, com certeza. Não fica sofrendo aquela síndrome
domingo à noite, né? Do Fantástico. Fantástico, né? Ouvir a música já fica desesperado. Já fica desesperado. Não, tranquilo. Na verdade, às vezes ficava ansioso chegar na segunda-feira para poder colocar em prática tudo aquilo que já tinha. Ainda acontece hoje, né? Hoje também de madrugada, que nem às 5h30 da manhã, perdi o sono. Com várias coisas na cabeça que eu tinha que fazer durante o dia. Providências para ser tomada, algumas coisas, então, na verdade, você fica ansioso para chegar no horário de trabalho para executar aquilo que você planejou, né? Então é isso, Olha que interessante. Legal. E aí, na faculdade, você chegou a fazer outro concurso ou não? Na faculdade aqui? Na época da faculdade lá em Mogi. Então, eu fiz a faculdade, terminei a faculdade e comecei a estudar para o concurso de delegado. Aí passei no concurso de delegado. Todo policial, quando faz concurso, ele faz um curso de formação. Então, eu fiz o curso de formação de motorista, fiz o curso de formação de investigador e fiz o curso de formação de delegado. Depois outros cursos, né? A Academia de Polícia tem muitos cursos, curso de entorpecente, curso de extorsão mediante sequestro, e curso de proteção de dignitários, e aí assim afora, de tiro, tem muitos cursos. Aí passei para delegado, fui trabalhar no Guarujá. Aí fiquei 2 anos no plantão no Guarujá. Aí fui trabalhar em São Vicente, fiquei 1 ano em São Vicente, no plantão da delegacia de São Vicente. Depois eu fui para um setor de investigações gerais, que não era nem delegacia. E aí fiquei 18 anos nesse setor, que acabou virando delegacia, e saí de lá em 2007, quando eu fui trabalhar em São Paulo, e lá eu fui promovido à classe especial. Né? Tem muita diferença da Baixada Santista para São Paulo? Tem. Em que tem sentido? Assim, da criminalidade, primeiro, da organização? Primeiro porque o tipo de pessoas são diferentes, né? O ritmo até do trabalho policial é um pouco diferente, como é o ritmo das pessoas da cidade. Sim. Então reflete exatamente isso. O volume de trabalho é muito maior na capital do que aqui em Santos. Sim. Mas foi uma experiência espetacular. Fiz muitos bons, excelentes amigos lá, colegas, e foi uma experiência de 7 anos em São Paulo. Assumi departamentos bons em São Paulo, complicados, e agora o ano passado eu voltei, o ano retrasado eu voltei, de 2014. Além de Felipe, que foi que acabou virando livre, que a gente vai falar daqui a pouquinho, qual é o outro caso que de repente te impressionou, que até te marcou? Porque na realidade você tem que ter uma boa cabeça, o policial, não adianta ele só ser um bom policial, ele tem que ter uma boa cabeça também, não é? O policial, ele normalmente só vê coisa que é o pior lado do ser humano. Sim. Ele não vê as pessoas não vão para a delegacia normalmente, se estão bem felizes, para cumprimentar o policial, como não vai no pronto-socorro. Sim, sim. Mesmo paralelo, né? O policial precisa, durante um tempo, ele entender que existem pessoas boas e pessoas não tão boas que precisam ser presas, né? Ele não pode confundir. E as pessoas, até quem não é policial, acaba confundindo isso. Então você precisa aprender a identificar as pessoas que são trabalhadoras, corretas, daquelas que não são. É um aspecto bem difícil, né, do policial aprender. Isso você não aprende na delegacia, né? Você aprende no dia a dia, no não dia é? No dia a dia, percebendo, tendo essa percepção. Casos, eu tive muitos casos de homicídios, extorsão, de sequestro, né? Que marcaram a vida da gente. É difícil até comentar, porque se comentar um caso é que nem o caso do livro. Nós mudamos o nome, né? Mudei o nome das pessoas. Porque você envolve a vida de pessoas que as vítimas e os criminosos nem tanto, né? Porque a gente acaba seguindo em frente. Mas eu tive muitos casos assim para contar é difícil até. Mas assim, curiosos, vamos chamar de casos curiosos. Há anos atrás nós tivemos o caso do caçador de bebê, que foi chamado pela revista Veja. Caçador de bebê, não, desculpa. Caçador de babás. De babás? De babás. Era uma pessoa que se travestia de criança. Nossa. E antes disso ele punha anúncio procurando babás. E ele conversava, contratava as babás, dizendo que era para um irmão que era deficiente. Deficiente mental. E ele falava, olha, meu irmão, eu vou colocar ele na balsa e ele te encontra no caminho. Na verdade, era ele se passando por... Porque ele era pequenininho, magrinho. Se passando por adolescente com problemas mentais. Com a mochila, com mamadeira, com fralda, com pomadinha, talquinho. E aí ele, durante isso, vamos dizer assim, ele quase que induzia as babás ao banho nele,
a certas manipulações Sei. que ele gostava. Que loucura. Até que uma aluna de uma faculdade de psicologia, que foi trabalhar Como com babá, reconheceu ele na faculdade. Ele fazia faculdade de psicologia também. Meu Deus. E aí ela foi transferida da faculdade para essa faculdade. E aí, quando foi marcado o próximo encontro, nós mandamos policiais lá, e os policiais encontraram. E ele chegou falando que nem criança. Aí eu chamou uma psicóloga, que era uma policial que trabalhava no setor de tratamento de dependentes químicos, começou a conversar com ele, aí ele abriu o jogo e falou que ele gostava disso e tal, né? Que loucura, acabou, né? Curioso, que loucura, né? Bem nós curioso. temos alguns casos curiosos assim, né? Que deve ver de tudo, né? De tudo você vê um pouco. De tudo. E na área da educação, como é que você começou a dar aula? Então, em 98, o Dr. Manuel Luiz Ribeiro Júnior, que era um delegado que foi regional, aqui na época existia regional ainda, ele teve a ideia de criar uma delegacia modelo na Unimes. Fez a proposta, foi aprovado. Que tem, né? Até hoje também, né? Até hoje. E foi, inclusive, o MEC tinha sido aprovado. E aí ele me convidou, junto com a outra colega, para darmos aula aqui de inquérito policial, autoprisão em flagrante, mostrar para o aluno do direito como funciona uma delegacia de polícia. Isso é muito importante destacar, porque o aluno que se forma, ele, por mais que ele fale, não vou trabalhar com direito, um dia ou outro ele vai cair numa delegacia, porque é um equipamento público. É um serviço público que ele pode eventualmente estar representando um vizinho, fazendo um favor para um amigo. Uma batida de carro, alguma coisa acidente, assim. Então ele precisa conhecer como é que funciona. Quando o aluno conhece como funciona a polícia judiciária, que é uma delegacia, um mecanismo, ele acaba tendo uma facilidade no trabalho. Né? Não fica aquela imagem de achar que tudo é como um processo que tem um contraditório. Né? A delegacia é um inquérito, ele é inquisitivo, tem um outro procedimento. Então ele vê isso na prática. E isso nós tivemos muitos anos, os alunos que passaram por nós aqui. Né? Mas como é que é? São casos reais ou são casos fictícios? Nós fazíamos assim, nós fazíamos uma simulação com todas as peças do auto de prisão em flagrante. Se pegava um caso numa reportagem, num caso de um roubo, e o aluno ia lavrando esse auto de prisão em flagrante como se tivesse sido real. E aí ele fazia isso até manuscrito, porque ele vivencia isso, né? Peça por peça, como se fosse feito na delegacia. Sim. Depois, num outro semestre, ele instaurava um inquérito policial de lesão corporal de natureza grave, que aí ele via um laudo, né? Ele via um interrogatório, relatório, portaria, as peças do inquérito. Ele via do auto de prisão em flagrante e via do inquérito policial também. Facilitar, nós fazíamos visita, né? Agora não temos feito porque as cadeias também, nossa, não tem mais cadeia, nossa cadeia é provisória. Mas é uma época que nós visitávamos as cadeias, visitamos o Museu do Crime, né, na capital, né? Na Academia de Polícia tem o Museu do Crime, onde tem aqueles maiores crimes famosos, que nem a Maria Féia, o crime da mala, tá lá. Tem vários crimes, Chico Picadinho. Nossa! Tem lá a representação disso, né? Então tem a história. E os alunos iam fazer essa visita com a gente, né? E acaba tendo abrindo a possibilidade. Visão, né? Nós tivemos um ano que 8 alunos nossos passaram para delegados. Caramba, fizeram que legal, concurso, que se empolgaram porque conheceram o que era, né? E se interessaram em ser delegados de polícia. Estudaram, fizeram o concurso e passaram. Olha que legal. Tem vários alunos, ex-alunos aqui da Unimes que passaram para delegado. E agora o curso está agora aqui nesse prédio, né, da FEFES. Isso. Eles já reformaram já o fórum. Isso. E vocês estão aonde? Nós estamos ainda em sala de aula. Estamos esperando aí um novo espaço para ampliar. Ainda não veio transferido todo mundo para cá, ainda está em reforma. Está em reforma. Com certeza eu acho que vocês vão ficar bonito certo. na fita. Porque olha, eu fui no fórum modelo aqui, tá bonito, chique, né? tá chique. Até eu quis ficar ali. O prédio está muito bonito, né? E como é que é ministrar aula de direito? É diferente? Porque uma coisa é você estar, né, sentado na delegacia, outra coisa é você começar a passar o conteúdo para os alunos que às vezes não tem tanto entendimento, então, né? A ideia justamente era essa, era passar uma forma mais prática para o aluno, era bem prático.
Era que realmente como ele poderia se comportar melhor e ter um resultado melhor. Como é que funciona o plantão, como é que funciona o cartório central, aonde ele obtém as informações, aonde fica registrado isso, essa parte burocrática, Sim. que normalmente as pessoas não têm conhecimento, que não trabalham na área, né? Sim. Então eu preciso de uma informação, eu vou aonde numa delegacia, qual o setor apropriado para isso. Então como é que funciona as especializadas na polícia, né? Então delegacia especializada em entorpecente, em sequestro. Até mesmo para não passar vergonha, né? Quando estiver no mercado de trabalho. Isso né? é umas coisas que eu falava para o aluno. Eu falo, olha, eu presenciei algumas vezes alunos de outras faculdades que ainda não estavam nem dando aula, que chega já formados, né, com OAB e tudo, chega na delegacia, fala algumas coisas que são absurdas para uma delegacia, né? Aí perde a moral com todo mundo, né? Aí a pessoa não sabe nada, né? Em relação à delegacia, não sabe, pode desconhecer de processo, tal, mas em delegacia não sabe nada. Então, às vezes, alguns advogados queriam interferir, fazer pergunta para as pessoas durante a autuação em flagrante, e não cabe isso, né? Sim. Então, certas coisas que ele esquece, por quê? Porque na faculdade não forneceram para ele elementos suficientes, né? Informações suficientes. E ele acaba não conhecendo o Passando vergonha, né? É. Passando vergonha, a verdade é essa. Bom, vamos falar um pouquinho do livro. Como é que surgiu a ideia? Vamos falar um pouquinho dele. Esse caso, por que ele deu destaque grande assim, né? Como muitos casos que a gente tem na vida, né? Ele foi um caso que o final foi muito feliz. Sim, graças a Deus. Normalmente os nossos casos, a não ser quando a gente atira uma vítima do cativeiro, a gente tivemos a oportunidade de fazer isso, também é feliz. Sim, né? sim. Só que não dura tanto tempo como esse. Esse foram 2 anos e 9 meses. Principalmente a Francineide, que era a mãe, e o Francisco, que é o pai, são 2 pessoas simples, que tiveram o filho tirado dentro do Guilherme Álvaro, dos braços dela, né? Então ela estava lá, esperando alta, de repente uma pessoa fantasiada de enfermeira e falava, vou levar o bebê, mãe, vou levar o bebê para fazer exame. Você acredita, né? No hospital, uma pessoa... E aí levaram, e aí essa busca, quer dizer, aquela dúvida, o que fizeram com meu filho. E como nós começamos a investigar isso desde o primeiro dia, e passamos a cuidar desse caso diariamente, apesar de ter outras investigações paralelas, porque nós não paramos de investigar os outros casos. Sim, sim. Mas eu tive a sorte de ter uma profissional muito competente, entre outros, né? Mas aqui ficou principalmente a Cristina, que era investigadora, que hoje trabalha com a Marta, na delegacia do Porto. E ela tinha chegado há pouco tempo na delegacia. Eu falei, Cristina, você fica comigo nesse caso, você só vai cuidar desse. E ela falou, não, tudo bem. E é uma pessoa meticulosa, cuidadosa, persistente. Mudava os componentes da equipe dela, mas ela permanecia como centro de informações. Então, passava para ela ia lá, checava, fazia. Então, isso ajudou muito. Então, ela ficou os 2 anos e 9 meses somente cuidando desse caso junto comigo. Então, isso facilitou muito. Sim. Então, nós tivemos inúmeras diligências. Até para contar, esse livro já está na 6ª, teve que fazer umas 6 ou 7 versões para chegar nesse ponto. Porque no começo ele era muito técnico, e aí a gente começa a aprender que as pessoas não querem ler a parte técnica, a parte burocrática chata. As pessoas querem ler, né? Uma linguagem onde todos simples, possam ter acesso, né? E não tem técnica, né? Sim. E fizemos diligência Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Guarulhos, São Paulo. Aqui na região nem é incontável as diligências. Vocês chegaram a achar crianças também, né? Várias. Isso também quer dizer, eu acho que muita gente, né, agradece a você, mas a sua equipe. Que nós achamos é o seguinte, assim, as primeiras que nós achávamos eram as crianças que tinham sido adotadas de forma irregular. Ah, sim. Que o pessoal chama de adoção brasileira. Uma mãe que não quer mais o filho. Deixa com a vizinha e vai embora. Deixa com a vizinha e vai embora. E a mãe não biológica, né, vai lá e registra como dela. E outras que a mãe biológica vai no hospital com o nome da futura mãe e se registra para sair. Né? Registra com o nome da futura mãe. Nós fomos encontrando essas crianças e aí dava trabalho. Por quê? Porque nós tínhamos que verificar se essa criança efetivamente tinha sido dada. Sim. Né? Até achar essa mãe. Ou tinha sido subtraída também.
que a gente fala em sequestro, mas na verdade é subtração, tecnicamente, né? E aí nós tínhamos um trabalho para isso. Então, nós achamos uma mãe biológica, ela falava, não, realmente eu dei. Ah, tá bom, então vem cá. Aí nós instalávamos o inquérito, eu via a pessoa e mandava para o fórum, né? Porque nós tínhamos que comunicar um fato que tinha uma irregularidade no registro, na declaração e tal. E isso foram várias pessoas. Nós não, algumas até crianças até com 4, 5 anos já, que já não eram mais o que a gente estava procurando, mas tinha que fazer a checagem, né? Sim, sim. E isso fez parte da investigação. Na verdade, tivemos denúncias anônimas inúmeras, pessoas que já dotaram de forma irregular, funcionários do hospital, estagiários do hospital. E essas denúncias anônimas, o que leva uma pessoa, de repente... Algumas são boas intenções. Algumas pessoas realmente falam, minha vizinha está com uma criança, ela apareceu de repente. A intenção é positiva. Existem aqueles que fazem denúncia que é para se vingar de alguém. E isso é o que estraga a denúncia anônima. E nós temos isso em vários setores, não só no caso aqui do Felipe. Até hoje existem pessoas que falam, não gosto de você. Liga para o 181 e fala, olha, essas pessoas são maldosas, né? Então a polícia tem que tomar muita cautela. Inclusive ela teve uma extorsão, não é? Teve. Ela foi vítima de extorsão logo depois de alguns meses. Uma pessoa ligava, um homem ligava e colocava uma criança chorando no fundo. Ai, que cruel. E falava assim, eu estou com o Felipe, eu estou com o seu filho. Eu quero R$3.000 para te devolver. Nossa, que pessoa cruel, não? E aí, quando ela veio ligar para ela veio me procurar, falei assim, Neide, nós vamos investigar, mas provavelmente é mentira. Mas vamos investigar. Aí fizemos várias operações para tentar prender essa pessoa e infelizmente não tivemos sucesso, porque seria uma prisão de uma forma assim que desse uma satisfação para nós e para ela, né? Sim. Mas ela percebeu que não era real. E além da extorsão, teve, assim, vamos dizer assim, pessoas que foram presas, por exemplo, de funcionários de outros hospitais, não no Guilherme Álvaro, que eram suspeitas, e na verdade eram suspeitas porque elas furtavam o hospital. Olha só. Então, se nós fomos verificar, na verdade ela tinha sido denunciada, a informação chegou, ela até tinha aparência, mas ela estava furtando coisa do hospital e não era a criança em si. Nós tivemos um caso que a suspeita forte, que ela foi reconhecida, começou a história assim, apareceu na TV, uma moça que tinha sido presa e a outra havia fugido, tentando levar uma criança em outro estado. Pegamos o nome dessa que estava lá, a que tinha fugido, que a outra deu o nome. Ela tinha uma irmã, aqui no ABC, que era auxiliar de enfermagem. Pegamos uma foto dela, no RG, parecido com o retrato falado. Colocamos a foto para as testemunhas, no meio de outras, as testemunhas é ela. Confirmando. Bom, ordem judicial, fomos para a casa dela. Chegamos na casa dela, a mulher parece com o retrato falado. Não achamos o Felipe, não achamos criança. Mas ela tinha uma filha, que tinha filho dias antes, abortado na Praia Grande. Nossa. Olha a coincidência, eles tinham vindo para a Praia Grande que a filha abortou uma criança, a menina de 17 anos, que era adotada. Nossa. Pô, perdeu a criança, né? Foi lá pegar uma para substituir. Sim. Bom, a moça, a senhora foi presa, foi feito um reconhecimento pessoal, com testemunhas de fora, reconheceram ela como sendo as testemunhas. Nós não estamos satisfeitos, porque cadê o Felipe? É verdade. Não adianta achar a pessoa e não achar a criança. Aí, conversando com ela, isso, que esse dia tal, não lembro, tal, trabalhava em tal empresa. Fomos em tal empresa. Chegou lá o colega que trabalhava comigo, o Renato Mazagão, foi lá e pegou o livro de registro do dia que ela atendeu como auxiliar de enfermagem. Os livros estavam tudo com Errorex. Nossa. Caramba! Adulteraram o dia do fato para justificar que ela estava lá. Aí eu falei por telefone, Renato, acha essas pessoas. Aí ele foi visitar uma. Não, sim, foi fulana que me atendeu. Foi visitar a segunda. Na terceira, era ela que tinha sido atendida, então não era ela a autora. Sim, sim. Aí nós pedimos a revogação da prisão e tivemos que soltá-la, né?
Mas tudo levava Para ela. a ela. Só que ela não foi divulgada, nós não jogamos ela na imprensa, porque realmente nós não achamos o Felipe. Sim. E provamos que, ao menos as provas que nós tínhamos que poderia ser ela e não era. Então nós conseguimos investigar e provar que era ela, né, que tinha todos os indícios, até reconhecimento, mas conseguimos provar que ela estava no dia do crime, na hora do crime, trabalhando. Sim. Então não era ela. Sim. Uma coisa interessante que você falou das testemunhas, né? Às vezes a pessoa está nervosa, às vezes a pessoa não vê direito. Então a importância da palavra na hora da testemunha. Muito importante. É o caso que eu sempre digo a respeito do crime de roubo, que a população chama de assalto. Nós temos que ter um trabalho muito intenso, a polícia faz isso, de reprimir, quer dizer, prender os autores de roubo. Eu vou chegar onde você está falando. Porque o crime de roubo, para se transformar num latrocínio, é fração de segundos. Sim. É só apertar o gatilho Uma reação, ou uma facada. E aqui nós tivemos na rodovia uma pedra. Mas é um crime que se tornou, para a população, um crime comum. Infelizmente. As pessoas estão achando que o roubo é comum. E, na verdade, tem que ter uma reação contrária. O roubo não pode se tornar um crime comum, porque ele tira da vida das pessoas em fração de segundos. Sim. E a pena e os benefícios, a pena é pequena e os benefícios são grandes para o crime de roubo. Então, o que significa? Que quando eles são identificados, muitas vezes não permanecem presos, porque a lei, não é o juiz, a lei favorece eles. Então precisa haver uma mudança legislativa no sentido de aumentar a pena de roubo ou tirar os benefícios, Sim. para que haja uma repressão maior. Em cima disso, quando a gente consegue provar que ele é autor, a maioria das vezes depende do reconhecimento da testemunha ou da vítima. Sim. E a maioria das vítimas ou testemunhas às vezes está com medo ou não consegue reconhecer porque foi muito rápido. Existe vamos dizer assim, bem genérico, que não seria bem tecnicamente, mas no inconsciente da população, consciente coletivo, de que se você reconhecer um criminoso, você vai ser perseguido igual no filme do Schwarzenegger lá, Queima de Arquivo. Sim, sim. Quer dizer, vai aparecer criminoso assassino descendo de rapel, saindo debaixo do banheiro, do bueiro, né, vamos dizer assim. Aparece assassino quanto é lado para porque você reconheceu um assaltante. A nossa realidade é diferente dos filmes. Primeiro que o nosso criminoso ele é capitalista e imediatista. Ele quer ganhar de forma rápida. Depois que ele ganhou, acabou. Depois que a testemunha reconhece, não tem mais o que fazer contra a testemunha porque já reconheceu. Sim. Então as pessoas não precisam ter, eles não perseguem. O cara fez um roubo, levou seu celular, levou seu veículo, sei lá, alguma coisa, seu dinheiro, você pode reconhecer. Porque para ele o que ele quer é ficar longe de você. Sim. Entendeu? E as pessoas precisam ter essa consciência. E é muito importante para nós, a polícia só consegue provar que uma pessoa é autora de roubo se apreender o objeto com ela e for reconhecida. Porque se aprender só o objeto e a testemunha ou vítima falar, não sei quem, não reconheço, ela o máximo pode responder por uma receptação. Durante tanto tempo assim... A não ser que tenha uma filmagem, né? Ah, sim, isso aí não nos tem ajuda como muito, também. E hoje em dia tem bastante também, câmera para tudo quanto é lado, né? Você acha que vem aumentando a criminalidade ou anda divulgando mais? Olha, os índices do ano passado para esse ano baixaram bastante. Nós temos reduzimos, toda a região aqui foram reduzidos os índices de roubo, de homicídio, latrocínio, mas ainda não é o que a população espera, né? A população espera que não haja. Sim. E nisso a população se preocupa mais, se você perguntar para você tem medo de morrer em que circunstância? Eu não penso nisso. Mas você teria medo em que circunstância morrer? Um assalto, alguma coisa assim. Que você não fica no no homicídio. pavor. As pessoas confundem homicídio, que é aquele crime que eu, por exemplo, não gosto de você fez alguma coisa para mim, né? Sim. E aí eu vou me vingar de você porque você me traiu, ou está saindo com alguém, ou roubou meu dinheiro, ou é uma vingança, ou um crime assim de pessoa para pessoa. A maioria da população não tem esse problema. Porque as pessoas não ficam assim o tempo todo uma se matando com a outra por causa disso. Rixa com o vizinho, alguma coisa não é assim. isso? Uhum. As pessoas têm medo exatamente disso, é do roubo que vira o latrocínio, que a gente chama tecnicamente latrocínio, que as pessoas têm medo do roubo ser morta. E é verdade.
Então, por isso que eu falo que se nós reprimirmos, se tiver uma repressão, um combate mais eficaz no roubo, nós vamos ter um ambiente mais seguro para a população. Sim. Quando as pessoas vão para outros países, se sente mais segura, porque lá tem furto. Tem homicídio também. Você vai nos Estados Unidos, tem 1.600.000 pessoas presas lá. É o país que mais prende, mantém pessoas presas. Tem homicídio, muito raramente tem roubo, tem furto, tem tráfico de entorpecentes, mas você não sente isso, por quê? Porque quando ele é pego, ele vai cumprir pena. A legislação lá é mais firme, mais dura. Então lá existe como falam aqui em Nova York, que é tolerância zero, até para os pequenos delitos, para dar o exemplo, né? Quando Nova York estava aquela confusão, né, com a criminalidade muito alta. Veio uma mentalidade, vender uma cultura diferente que funcionou. Sim. Quer dizer, aquele que faz xixi no poste, que parece inofensivo, ele dá um exemplo para quem está ao entorno que está bagunçado, que não tem ordem. Então, lá eles passaram a reprimir todos os pequenos delitos e acabaram indiretamente reduzindo os delitos grandes. Sim. Porque as pessoas começam a entrar num crime e falar, bom, se eu fizer isso, se eu fiz um xixi na rua, eu fui preso, fui levado para a delegacia, imagine se eu matar alguém. Então, um raciocínio muito interessante que no Brasil, devido à nossa flexibilidade do cidadão brasileiro, que ele é flexível, né? Ele é relativo muitas coisas, né? É tudo relativo. Não, mas depende, né? Mas quem é? Como é que é? Mas como foi, né? Raciocínio lógico de alguns lugares, eles parecem assim, fez, não fez. Pronto. Aqui não, mas só hoje. Eu só parei 5 minutos com o carro ali, né? Então, tudo isso vai refletindo, né? Agora, o trabalho da Polícia Civil, como da Polícia Militar aqui da região, é um trabalho muito unido, né? As pessoas falam, a polícia não se entende. Na região, eu posso dizer para você que aqui as polícias se entendem bem. Tanto a Polícia Militar, como a Polícia Civil, como a Polícia Federal. Existe uma integração muito forte aqui. Nós nos falamos constantemente, resolvemos problemas juntos, trabalhamos juntos, não temos esse problema. Existem regiões que é diferente. Sim. Né? Então, não posso dizer em todas as regiões, porque eu não trabalho em outras regiões. Sim. Mas eu sei, tenho conhecimento que algumas regiões eles não se entendem. Entendeu? Bom, mas tá aí o aprendizado. Quem sabe as pessoas começam a refletir um pouco mais. Com certeza. Né, trabalhar em conjunto e até mesmo tirar, né, essas regalias, digamos assim. Que realmente é triste, é muito triste. Bom, vamos voltar para o livro. Vamos lá. Aí o que acontece? Depois que nós chegamos à autora, como é que nós chegamos na autora? Nós descobrimos que as pessoas faziam declaração de nascido em casa. Aí eu fiz um ofício para todos os ministérios públicos. Todo Isso Ministério foi Público, em que ano? Final de 2003 para 2004, né? Mas final de 2003. Mandei um ofício para todos os promotores da infância e juventude do estado de São Paulo, pedindo informações de crianças que haviam nascido em casa em determinado período. E eles prontamente responderam, e aí nós começamos a fazer um filtro. Aí a Cristina foi essencial nela, eu coloquei mais 2 policiais para trabalhar com ela, novos, que tinham vindo para lá com sangue novo, e começaram a filtrar. Menina não interessa, negro não era o caso, japonês, né, índio, aí foi separando, nesse filtro chegou na autora que estava morando no Guarujá. Aí, pelas características, parece que a Cristina me falou. Falei, então vai para lá com a equipe. Lá ela me ligou. Ela falou, olha, ele tem até mancha na nádega. Eu falei, traz para cá. Nossa. Traz para cá. Falou, não, vou fazer o teste de sangue dele. O sangue dele era diferente, é uma negativo. Ela passou no laboratório, conversou com o responsável, fizeram um teste no dedinho. E nisso a moça, ela deixava, permitia? Ela foi deixando. Deu sangue que era igual, mesmo nenhum tipo de sangue. Nenhum momento ela ficou com medo, nenhum momento ela, sei lá, não, ou a loucura dela tão... A Cristina foi com muito tato, né, explicando para ela que era um trabalho policial, que precisava ser visto e tal. E ela foi concordando. Depois do sangue, ela trouxeram na delegacia. Aí eu comecei a conversar com ela, né, e mandei fazer paralelamente o exame do pezinho, né, a palmar, a impressão palmar, mandei para o perito, mandei na vinda,
eu pedi para tirar uma radiografia da clavícula, porque ele, quando nasceu, foi retirado da fórceps, então quebrou a clavícula. Por isso que a mãe deixou ser tirada, porque achou que era isso, lá no dia do fato. E deu positivo, o médico legista falou, não, é a mesma fratura, mesmo lugar. Nossa. A planta do pé deu... Então a criança ela foi levada machucada, coitada da criança. Em tese estava com a clavícula fraturada. Caramba. E aí, conversando com ela, falou, ela já então isso. Você precisa conversar. Não, eu não quero ser presa, ela falava, eu não quero ser presa. Eu falei, mas você não vai ser presa, você tem minha palavra que você não vai ser presa. Aí ela pegou, o que ela fez? Ela começou a confessar. Ela acabou de confessar, eu peguei e fiz uma representação para o juiz pedindo que a guarda do Felipe, que era Alisson, um nome diferente, fosse para a Francineide. E mandei chamar a Francineide. E aí, você que ligou para a Francineide? Falei, vem que tem novidade. Ela chegou, estava na minha sala, e o menino estava lá, já estava lá, a Marta também estava lá, que eu chamei ela também, né? Ela já estava entrando na polícia, tinha feito concurso, já tinha passado, mas não tinha feito academia ainda. Aí a Francineide ficou conversando com a criança, papá, brincando, tal. E aí nós fizemos o trabalho com ela, né? Com a autora, fazendo interrogatório, toda a parte burocrática. E aí, quando veio a autorização, eu falei para a Francineide, pode levar que eu acho que é seu, e está a requisição para fazer exame de DNA amanhã de manhã. Lá vai no ML e faz o DNA. Ela pegou a criança e... Que legal, hein? Foi embora. Aí no dia seguinte fez o DNA, e aí nós dispensamos ela, mandamos ela embora, mas só que ela estava com mais 2 crianças. E de quem eram essas crianças? Então, aí o que nós tínhamos feito já? Tinha feito um levantamento paralelo, mas a gente não estava mexendo nisso ainda. 3 ou 4 dias depois chamei ela, veio o advogado junto, o advogado já estava junto. Falei, olha, seguinte, agora eu já tinha prometido para ela que ela não vai para cadeia. E eu dei a minha palavra e cumpri. Sim. Só que agora ela vai para cadeia, porque ela tem mais 2 crianças que não é dela. Ou ela começa a falar, mas claramente que ela falou, aí ela confessou. Uma ela tirou ela subtraiu em 90, no Guilherme Álvaro, a outra no Hospital Santo Amaro do Guarujá, em 96. Confessou, como nós não tínhamos aí a autorização, porque a outra já era do Guarujá, o menino que era 96 foi para uma entidade de assistência junto com a menina, e eu fui para Curitiba porque a mãe da menina de 1990 havia falecido e a família dela era de Curitiba, não tinha ninguém aqui. Nossa, que triste. Aí conseguimos localizar a família lá, peguei a amostra de sangue dos avós, dos irmãos, trouxe, fizemos o exame de DNA na menina e confirmou que era parente deles. Que era realmente, a criança tinha sido subtraída em 1990. Então, quando nós achamos uma, nós achamos 3, na verdade. E por que ela fazia isso? Ela disse que ela tinha gravidez psicológica e ela precisava de uma criança. Mas nós descobrimos que ela teve 3 namorados diferentes. E que quando ela estava namorando, ela simulava uma gravidez. Quando brigava, ela começava a receber uma pensão. Então ela recebia 3 pensões. Que loucura, hein? E ela já tinha filhos adultos também. Já tinha outros filhos. Mas ela tratava como filho mesmo. Sim, realmente sim. Era tratado como filho. Ela não maltratava, não era maltratado. Nenhuma criança era maltratada. Tudo bem, tratadinho, entendeu? Apesar de ganhar pouco. Uma coisa que motivou bastante no livro foi o diário, né? Que a mãe do Felipe fazia. Quando isso tudo aconteceu, eu descobri que a Francineide tinha um diário. Aí eu peguei esse diário, você vê o conteúdo dele, você fala, nossa senhora, isso não pode ficar jogado numa gaveta, né? Sim. E aí falava, precisamos ver isso aí, precisamos escrever isso aí. E aquilo foi indo. Aí o período que dava, fazia alguma coisa, depois dava outro, e foi isso. Aí eu fiquei 2 anos e meio na academia, 2 anos e meio na academia, 2013 a 2014, no meio de 2014, 2012 eu fui para lá. E aí eu tinha mais tempo, porque eu não trabalhava final de semana, à noite e tal, tinha mais folga. Aí eu dei uma esquentada e consegui preparar. E como é que foi escrever um livro? Não é fácil para quem não tem experiência. Assim. Ainda mais é um livro que não é para quem é da área de direito, é para todo mundo, né? Isso, então. Por isso que eu falei que foram umas 6 versões, no mínimo. Por quê? Porque eu comecei a perceber o seguinte, quando você vê filme americano, e eu também conversei com pessoas mais experientes que eu, né?
Quando você vê um filme americano, você não vê a parte burocrática. E o meu livro estava burocrático. Estava dando explicações técnicas para quem não interessa. Sim. Então as pessoas querem ver o seguinte, o cara teve uma prisão, deu tiro, prendeu, levou e acabou. No dia seguinte ele já está bebendo cerveja com amigo, já está falando com a mulher. Essa parte chata a gente tem que tirar. E foi aí que começou a surgir a mudança. Mas eu também fiz, deu muito trabalho, mas foi também trocar os nomes. Você pensou em preservar a história de todo mundo. Todo mundo. Só da autora e da vítima e dos policiais, porque saiu tudo na imprensa. Uma coisa que eu achei interessante, você também pensou em não ensinar as pessoas a fazer crime. Isso. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A preocupação é sempre assim, né? Quando você escreve ou quando você fala, dependendo de como, você está ensinando alguém a fazer a mesma coisa. Sim. Uma coisa que a gente pode perceber, isso eu estou falando empiricamente, hein? Estupro coletivo. De repente começou a aparecer outros. A imprensa por si, se você analisar, ela não divulga o que? Suicídio. Por que ela não divulga suicídio? Porque é indelicado, digamos assim, por causa da família. Porque ela sabe que existem repetições. Então, eu sou a favor da imprensa livre, claro, com certeza. Nosso país e os outros países são livres e tem que existir uma imprensa livre. Mas a forma de passar a informação é que precisa ser revista. Isso eu concordo com você. Roubo de joalheria com carro. Isso. Não tinha. Tinha uma cidadezinha lá nos Cafundel. Agora tem em todo o país, né? Joalheria, não lembro não sei se você lembra uns anos atrás, quando começou a ter nos shoppings de São Paulo. Sim, com apareceu um repórter que falava assim, fazendo entrevista dentro do shopping. Mas é muito fácil. O vigilante não pode reagir. Fica na esquina do shopping. Fácil fuga. Quer dizer, está dando a ideia. E levaram R$1 milhão em joia. O cara fala, pô, que possibilidade, né? Me deu a ideia. Facilidades, é verdade. Então, a informação tem que ser passada, mas tem que ser passada sempre de uma forma que você não esteja ensinando. Né? Eu falei, mas algumas coisas eu não disse. Sim. Né? Por quê? Porque se você fala, você dá ideia para as pessoas. Né? Infelizmente. E hoje, graças a Deus, subtração de crianças, assim, que as pessoas chamam de sequestro, a maioria aconteceu em seguida, estão achando. Se você perceber na imprensa, costumeiramente está sendo achada. Por quê? Porque a população está ajudando, a imprensa está ajudando e as câmeras de vigilância também estão ajudando. E os hospitais também, está mais difícil de você entrar, estão mais, né? Está mais rigoroso. Sim. Impossível acabar com o crime, nós sabemos que ninguém vai acabar. Porque nós precisamos tornar o crime assim, um índice tolerável, né? E alguns crimes graves, realmente, se pudesse ser zerado, seria o mais importante. Né? Então é isso, mais ou menos. Olha que legal. Aí, gente, é uma dica muito legal para vocês que gostem, né, de ler Em Busca de Felipe, investigação policial sem precedentes no Brasil. Eu queria falar um pouquinho sobre Estudo Certo. Estudo Certo. Né? Que a doutora Marta também participa, né? Você também participa. Verdade, como é que você participa? Como é que é? Na verdade, eu fico dando suporte hoje em dia, né? Ela e o Gerson, a Marta teve uma ideia alguns anos atrás, você já está vendo florescendo alguns anos atrás. E ela percebeu aqui na faculdade, aqui na Unimes, nasceu aqui na Unimes isso, que os alunos tinham muita dificuldade em estudar, como passar em concurso. E ela começou a pesquisar isso, aí começou a estudar o assunto. Aí foi fazer vários cursos, entre eles o coach. Né? Ela já era professora em metodologia do ensino, metodologia de pesquisa científica, e ela percebeu que poderia passar para os alunos técnicas de estudo e mais uma técnica de como controlar emocionalmente. Né? Porque às vezes a pessoa, assim, nós encontramos, fizemos uma turma de delegados, o oral para delegado, que o delegado faz fases, né? Quem faz inscrição para o concurso para delegado faz o escrito, né? Depois faz um dissertativo, segunda fase, e depois o oral. Não tem o físico também? Tem o físico, tem o médico, mas o oral é que assusta, porque ele vai sentar na frente de uma banca e vai ter que expor o que ele sabe. Nós fizemos uma turma de 24, 23 passaram.
Porque nós usamos técnicas, e principalmente a Marta e o Gerson, para que ele tivesse aquela possibilidade de ter o controle emocional interno, aquele equilíbrio emocional, para poder responder as perguntas, porque ele sabe. Se ele passou nas 2 fases, ele tem conhecimento. O que ele precisa saber é expor o conhecimento dele. Mas isso é interessante porque ele vai levar para a carreira também. Pra se ele for um delegado, se ele tem que saber se comportar, saber falar. Isso aconteceu. Aí começou a surgir, vamos dizer assim, tomar forma. Acabamos criando a livraria, né, abrindo uma livraria, onde tem livros para concurso, um treinamento específico para isso. A Marta escreve no blog há 3 anos sobre o assunto. Ela tem o site, tem o Facebook. E ela, se eu não segurar ela, ela passa sábado e domingo estudando. A gente fala Inclusive, brincando. ela falou que a parede da sua casa já é pintada de verde, né? É verde. É que eu faço as filmagens, né? Mas ela, se deixar, se eu não segurar ela, ela começa no sábado de manhã. Aí 10, 11 horas da noite do sábado ainda está estudando, aí acorda de manhã vai estudar, eu tenho que tirar ela, porque senão ela não para de estudar, porque ela gosta do assunto, né? Então é isso, surgiu, e a ideia é exatamente isso, a gente ajuda as pessoas, né? Isso estou plantando até porque no futuro, a hora que eu aposentar, eu já estou com outro emprego já. Ah, olha só. Pronto, né? Então já vou estar empregado. Não, tem pouco tempo o estudo certo, não tem muitos anos. Quanto tempo tem? Efetivo, 2, 3 anos? A ideia já tem há 3 anos. Aí foi construindo, né? Agora que realmente está comando o corpo esse ano. E está indo em vento em polpa. Vejo pelas redes sociais, está sempre... Tivemos uma turma esse final de semana, e aí os alunos fizeram, né? Então você vê que os alunos têm uma repercussão, tem um feedback muito bom deles, né? Sim. Eles saem... O treinamento é no final de semana. E aí depois tem 12 encontros virtuais, que aí é pela internet. Sim. A Marta e o Gerson, ou o Gerson só, ou a Marta só, fazem uma palestra, um bate-papo, tira dúvida, transmite mais uns conhecimentos, né, para que o aluno percebe o que é a deficiência deles e passa. E tem outras ideias, tem várias ideias. Ontem mesmo a gente estava discutindo que a Marta teve mais algumas ideias aí de outros treinamentos. Olha que legal, se deixar, né, ela vai que vai. Sim. Inclusive, o livro, ele foi lançado na livraria. A Marta já tem 2 livros. E quem quiser comprar o livro? Então, nós temos lá na livraria Estudo Certo, que é na Floriano Peixoto 69, loja 8, e na livraria, aqui em Santos, na livraria na Costa, Martins Fontes. Ah, sim. Na Martins Fontes. E também tem no site, se procurar na internet, acham. A Marta também já lançou 2 livros. Ela lançou um livro de coaching para advogados e lançou um livro de 101 dicas para estudo. Olha que legal. Que já foi bem antes do meu, né? Ela já lançou. E tem um terceiro dela no forno já. Olha só, que já sabe o tema, o que vai ser ou não? Vai ser nessa área de educação, mas deixa ela falar. E falando em educação, você fez mestrado também aqui na Unimes. Fiz Como mestrado. É que foi o mestrado? Foi sobre o quê? Na verdade, eu tratei num assunto que é a imprensa e o crime de extorsão mediante sequestro. Olha só, mas foi por causa do caso ou... Na verdade, foi antes desse caso. É que eu sempre investiguei extorsão mediante sequestro. O pessoal fala sequestro, né? Que era o crime onde as pessoas eram levadas. Nós passamos um período aqui no Brasil, não sei se você lembra de 99, 2000, 2001, que tivemos no estado cerca de 300 e poucos sequestros. Sequestrava mãe de jogador, tinha uma época que todo mundo, né? Todo mundo. Tinha no Campinas, tinha um cara que ele viu o carro bonito da pessoa, sequestrava ela para mandar vender o carro. Então tinha ficado um crime comum. E nós tínhamos muitos problemas com a imprensa, porque divulgava o valor do resgate. E acabava estimulando. Então, sequestraram o empresário X, pedindo 2,5 milhões de dólares. Poxa, 2 milhões de dólares, como é que eu ganho isso, né? Sim. E, na verdade, nunca pagavam esse valor. Sim. Mas a divulgação era mais prejudicial do que o que era pago efetivamente. Sim, atiçava, né? Então, o meu trabalho foi voltado para esse assunto, né? Era o direito da imprensa, né? E o direito de liberdade, intimidade das pessoas, né? Segurança pública, foi nessa linha. Foi em 2001, me formei aí, terminei o mestrado aí. Olha que legal. Faz um tempinho já. Bom, gente, então tá aí a dica para vocês. Quem quiser ler um bom livro, Em Busca de Felipe, eu recomendo, agora ganhei o meu e vou ler.
Você já sabe toda a história. Mas olha só, se você já falando, eu já me interessei, não imagina o pessoal que está em casa aí, né? É verdade. Eu queria te abrir o espaço para você mandar o seu recado para as pessoas que estão ouvindo a gente agora. Eu acho assim, acho que as pessoas dão o exemplo do livro. O livro mostra bastante alguns valores humanos, como crença, acreditar na possibilidade sempre, persistir, ter assim, por mais que as coisas fiquem aparentemente difíceis, tem o dia seguinte. Então, muitas e muitas vezes as pessoas, os policiais, a própria Francineide, não dava certo e o dia seguinte vamos em frente, vamos seguir em frente. Sim. Vamos novamente tentar. E isso é importante. As pessoas começarem a ver que existem possibilidades outras. Algumas pessoas hoje, nós vivemos uma sociedade que procura o negativo, procura o lado ruim das coisas. Esquece que nós temos lado bom também. Tudo na vida tem um lado bom. E às vezes uma coisa que acontece que parece negativo, quando você descobre, na verdade, ela é positiva, né? Ela tem um lado positivo. Então essa visão que tem que mudar. Então, quando observar algumas coisas que estão acontecendo, vamos procurar o lado melhor. Sim. O que nós podemos tirar lição daquilo para ser utilizado para o dia a dia seu? Sim. Como é que eu aprendo com o meu erro e como é que eu aprendo com o erro dos outros? Isso é muito importante. Senão você entra num círculo vicioso de reclamações. As pessoas passam a se encontrar para falar mal de alguém. Se não fala mal do vizinho, do amigo, fala do governador, do secretário, do prefeito, do vereador, do bispo, do papa, do Obama. Eles encontram coisas negativas para falar de alguém. Na verdade, nós temos que passar a perceber o que é bom dessas pessoas. Sim. Porque elas também têm seu lado bom. Todos nós temos, né? Então, perceber isso. Acho que é o mais importante, uma mensagem que a gente tem que ter. Temos problemas? O que nós vamos fazer? Como diz assim, de um limão vamos fazer uma limonada. É verdade. Olha só. Doutor, muito obrigada. Nada. Bom, gente, lembrando, acessem e curtam a nossa página no Facebook, Prata da Casa. Lá vocês podem acompanhar outras entrevistas que fizemos aqui, além de fotos, bastidores. Mande o recado também aproveita e mande o recado pra gente. Prata da Casa tem coordenação de Estênio Lozada e é apresentado por Gabriele Pontes. O programa de hoje vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais. Quando a gente pensa em uma universidade, está pensando em conexões entre a história e a filosofia da instituição, entre a estrutura e a equipe, entre os cursos e as necessidades do mercado. Tudo isso conectado a algo maior, que é fazer o bem. Então, se você pensa que é fácil escolher uma universidade, acertou. Faça Unimes, a universidade do seu tempo.